Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Oh, levante suas vozes nessa noite e declare: não, não. Os olhos da palavra do Senhor é uma resposta de Deus para nós aqui. Das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, senhoras e senhores que estão presentes nesse lugar, para falar conosco aqui neste ambiente de glória. Saulo, a mesma pessoa. Eu estou falando de um homem que foi circuncidado ao 8º dia. Era um encontro com o dono da igreja, do qual ele perseguia, para odiar os cristãos. Agora em Cristo foram transformados e aperfeiçoados. Ele viaja para pregar o evangelho, e ele que é perseguido. Antes ele resistia aos cristãos, mas agora, por causa do evangelho de Cristo, ele é resistido por muitos. Amassal do pecado, isso é para quem crê. Se você não crê, vou receber no teu lugar. Pena pelo Cristo que foi crucificado no Calvário, valeu e vale a pena. Senhoras e senhores, fé em Deus e gratidão, fé em Deus e gratidão. Obrigado, meu Deus. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor, amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Como é bom estar aqui. Eu quero verbalizar a minha gratidão ao Senhor por esta rica oportunidade, esse singular convite de estarmos aqui em sua presença para adorá-lo. Não tem como estar neste lugar e não amar este projeto dos Gideões Missionários, que não é só esse lindo congresso, mas um projeto missiológico, missionário. E eu quero bendizer ao Senhor por este projeto tão lindo. Deus vos abençoe. Meus irmãos, eu quero bendizer ao Senhor por esta oportunidade, agradecê-lo por sua graça, sua misericórdia, entendendo que dele, por ele, para ele são todas as coisas, e nós viemos aqui para adorá-lo. Faço-me acompanhada do meu esposo. Deus abençoe, amor, a sua vida, louvando a Deus também pela nossa família, os nossos familiares que estão nos acompanhando. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus queridos, não tem como não citar alguns nomes aqui, e eu quero louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor por esta família, pelo qual nós temos tanto carinho e apreço. Muito obrigada por este convite. Deus abençoe de forma poderosa a vida do pastor Zilmar Miguel, da pastora Maria Inês Miguel. Muito obrigada, é sempre uma honra estar com vocês. Deus abençoe a vida do pastor Abner e família, pastor Giovanni e família, pastor Elaine e família. Deus abençoe de forma poderosa a vida desta querida família tão especial. Bendizendo ao Senhor pela vida dos nossos amigos que estão aqui, pastor Moisés, pastora Michele, Mateus, Maria, essa família que nós amamos também. Deus abençoe. Bendizendo ao Senhor também pela vida do pastor Adriano e a sua digníssima família, pastor Carlinhos, sua digníssima família. Deus abençoe a vida do pastor Valdir e sua digníssima família. Bendizendo ao Senhor pela vida de pessoas especiais que estão aqui. Louvando ao Senhor pela vida também do nosso querido pastor João Aguiar, nossa querida pastora Cristina Aguiar. Nós amamos vocês, muito obrigada. Louvar ao Senhor também pela vida dos nossos amigos, irmão Isaías, irmã Tati, da IGC Automóveis. Deus abençoe, nós temos um carinho grande por vocês. Enfim, bendizer ao Senhor pela vida de todos. Eu não quero falhar esquecendo de alguém, os meus amigos de José Bonifácio, homens e mulheres de Deus que estão aqui. Deus abençoe, pastor Reuel. Deus abençoe o Senhor e sua digníssima família. Amém? Quantos já ouviram a voz de Deus? Diga amém. Eu quero convidá-los a se colocar sobre os vossos pés, por gentileza, louvando ao Senhor também por todos os companheiros de ministério que me antecederam e a todos os nossos irmãos que estão assistindo essa transmissão em nome de Jesus.
Por gentileza, pegue a sua Bíblia. Eu quero nessa noite obedecer a voz do Senhor ao meu espírito. Eu quero fazer menção de 2 textos bíblicos hoje aqui. Abre a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículos 1, 2, 8 e 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, e os versículos que faremos menção é os versículos de número 1, 2, 8 e 13. Logo em seguida faremos menção da mesma carta, mas capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Enquanto você encontra o texto, cante comigo, pensando bem. Só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder. Peguei um tom alto, vamos descer. Não me deixes, declare, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Levante suas vozes nessa noite e declare: não, não, não me deixes. A minha alma chora, grita, não me deixes. Alguém aqui depende da graça e da misericórdia dele? Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículos 1, 2, 8 e 13. Louvar a Deus pela vida do pastor Diego, se não me engano é assim. Deus abençoe, homem de Deus, sua digníssima família. Coloque os seus olhos na palavra do Senhor, é uma resposta de Deus para nós aqui. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículos de número 1, 2, 8 e 13. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Coloque os seus olhos no versículo de número 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou o prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Coloque os teus olhos no versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Capítulo 2 dessa mesma carta, versículos 1, 2 e 3. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. E você se assenta glorificando ao Senhor essa noite, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oh glória! Meus queridos irmãos, senhoras e senhores que estão presentes nesse lugar, eu quero ser obediente à voz do Senhor, ao meu espírito, e entregar a vocês
um recado de Deus, e gostaria de dizer que o Senhor não vai falar agora, o Senhor já está falando conosco aqui, não somente hoje, mas em todos os dias desse lindo congresso. Mas eu quero nessa noite especial, nesse período agora, transmitir ao seu coração esta palavra. Nós entendemos que a graça unge, que o estudo afia e que a palavra acessa os corações quebrantados diante de Deus. Então eu quero convidá-los, senhoras e senhores, para aguçar a tua audição espiritual, para aquilo que o Senhor vai continuar a falar conosco aqui neste ambiente de glória. Nós acabamos de fazer menção de uma das epístolas mais conhecidas do apóstolo Paulo. Saulo é a mesma pessoa, era um homem que possuía dupla cidadania, romana por direito, judaica por herança. E quando nós olhamos para a vida deste homem chamado Paulo, nós estamos diante de um vasto campo de informações sobre a sua história. Na verdade, meus irmãos, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando sobre a vida de Paulo, mas eu quero lembrá-los que esse homem que carrega uma história, este homem que nos traz informações sobre sua vida, sua caminhada, quando olhamos para a história dele, nós percebemos as mudanças radicais que ele vivera depois que ele tivera um grande encontro. Quando eu estou falando de Saulo, a mesma pessoa, eu estou falando de um homem que foi circuncidado ao 8º dia. Eu estou falando de um homem que era da tribo e da linhagem de Israel. Eu estou falando de um homem que era da tribo de Benjamim. Eu estou falando de um hebreu de hebreus. Eu estou falando de um fariseu quanto à lei. Estou falando de um perseguidor da igreja quanto ao zelo. Estou falando de um homem que, segundo a justiça da lei, era irrepreensível. E a vida deste homem era essa, até ele viver o grande encontro. Senhoras e senhores que estão aqui presentes, tanto aqui quanto nos assistindo, missionária, que encontro foi esse? Entendendo que quem se encontra com alguém. Ora, quando eu estou dizendo que Saulo, a mesma pessoa, vivera um encontro, eu estou dizendo que ele tivera um encontro com o dono da igreja do qual ele perseguia. E depois desse encontro, a sua vida nunca mais foi a mesma. Quando eu estou dizendo que ele viveu esse encontro, eu estou dizendo que esse encontro mudou a sua história. Até porque, meus irmãos, quando olhamos para a história desse homem, o fariseu, perseguidor, destruidor, se tornou apóstolo, missionário, arauto da verdade do evangelho. Porque não há um coração de pedra que a mão de Jesus não consiga esmiuçar. Isso é poderoso demais. Por quê? Olhe para cá. Porque a força que era utilizada, a determinação que era utilizada outrora para perseguir, para destruir, para prender, para odiar os cristãos, agora em Cristo foram transformados e aperfeiçoados a serviço do reino de Deus, porque Deus é especialista em transformar o que a terra não pode transformar. Cristo é poderoso para transformar o caráter de alguém. Ora, eu estou dizendo que agora este perseguidor se torna missionário. Este que odiava a igreja agora ama. Este que se levantava contra ela agora se torna instrumento das mãos do Senhor. Senhoras e senhores, um grande homem de Deus chamado reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse que Paulo trocou os aplausos da religião pela cruz de Cristo. Isso é uma grande verdade, porque antes ele viajava para perseguir a igreja, mas agora ele viaja para pregar o evangelho e ele que é perseguido. Antes ele resistia aos cristãos, mas agora, por causa do evangelho
evangelho de Cristo, ele é resistido por muitos. Antes, ele colaborava para as prisões dos cristãos, mas agora, por causa do evangelho de Cristo, ele é preso. Por que missionária? Porque agora ele é um deles. Quem ele é? Ele é um dos tais. Agora, ele não é mais um perseguidor. Agora, ele é um arauto do evangelho. Agora, ele não é mais um destruidor. Agora, ele é uma flecha nas mãos do Senhor. Isso é poderoso demais. Por que missionária? Porque só o evangelho de Cristo tem poder de mudar caráter. Só o evangelho de Cristo tem poder de tirar o homem do lamaçal do pecado. Isso é para quem crê. Se você não crê, vou receber no teu lugar e transformá-lo em um verdadeiro pregador do evangelho. Somente o evangelho de Cristo tem poder para isto fazer. Isso é lindo demais, minha querida. Sabe por quê? Porque tudo que Paulo enfrentou valeu a pena. Olhe para quem está do teu lado e diga para esta pessoa: valeu a pena. Não, Gideões missionários, diga: valeu a pena. Não, abre um sorriso para esta pessoa, diga: valeu a pena. Porque valeu a pena e vale a pena, missionária, porque pelo Cristo que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão, vale a pena. Pelo Cristo que foi crucificado no Calvário, valeu e vale a pena. Senhoras e senhores, eu estou dizendo que tudo que Paulo passou valeu a pena. Missionária, e onde Paulo deixa isso claro que valeu a pena? Em seu legado, vivido e escrito. Em seu legado, vivido e escrito. Quando nós olhamos para as epístolas do apóstolo Paulo, quantos me ouvem, digam amém? Amém. Isso, olhe para cá. Quando nós olhamos para as epístolas do apóstolo Paulo, a saber, 13 epístolas paulinas, olhe para cá, querida. Deus e gratidão.